E aí, pessoal? Tudo de boa, tudo tranquilo, tudo na paz? Como é que vocês estão, pessoal? Na aulinha de hoje, a gente vai ver arcos duplos, perfeito? É um assunto que não é muito complicado, não é muito extenso. Eu considero bem fácil, né? Então, vamos seguir aqui na nossa aula. Pessoal, arcos duplos, o seguinte, vai envolver as famosas razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, certo? O que é que arcos duplos diz? Se a gente quiser calcular o seno do dobro de um ângulo, o que é que a gente faz? Muita gente vai pensar assim, não, se a gente quer o dobro, basta a gente multiplicar por 2. Não é assim, pessoal. A gente não multiplica por 2. Isso aqui está errado. Para a gente calcular, por exemplo, o seno do dobro de um ângulo, a gente vai usar algumas formulazinhas, certo? Quais são essas fórmulas? Aqui são as fórmulas de arcos duplos. Perfeito, pessoal? Tem a fórmula do seno, do cosseno e da tangente, certo? Olha aqui a fórmula do seno. É seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Perfeito? A do cosseno a gente tem 3, certo? Primeira e a mais usada. Cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Segunda, cosseno de 2A é igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Terceira, cosseno de 2A é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Perfeito? E a da tangente, tangente de 2A é igual a 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Certo, pessoal? Perfeito. Aí vocês se perguntam, mas como a gente chega nessas formulazinhas aqui? Pessoal, a gente chega nessas formulazinhas aqui por meio das fórmulas de adição de arcos, perfeito? Nós temos a fórmula do seno, do cosseno e da tangente. Por meio dessas formulazinhas aqui, galera, a gente vai chegar naquelas fórmulas de arco duplos. Como? Vocês perguntam, mas como essas fórmulas aqui vão virar aquelas? Basicamente, gente, a gente determina o seguinte: A é igual a B e B é igual a A. Perfeito, pessoal? Sabendo disso, a gente vai aplicar essa propriedade nessas três formulazinhas aqui, certo? Tanto a do seno, quanto a do cosseno, quanto a da tangente. E a gente vai conseguir chegar na fórmula do arco duplo. Naquela fórmula, vamos ver como é, pessoal, olha só. Por exemplo, aqui no primeiro exemplo, a do seno. Está aqui a formulazinha da adição de arcos do seno. E a gente determinou que B é igual a A, nesse exemplo aqui. Olha só, B é igual a A. A gente substituiu B por A, perfeito? Então ficou essa formulazinha aqui no final, olha só. Tá vendo? Seno de A mais A, seno de 2A é igual a seno de A vezes cosseno de A mais seno de A vezes cosseno de A, que deu seno de 2A igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Perfeito, pessoal? E aqui embaixo a gente tem um exemplo de como a gente calcula o seno de 60 graus, que é usando essa formulazinha aqui, perfeito? Olha só, seno de 60 graus é igual a 2 vezes seno de 30 graus vezes cosseno de 30 graus, que no caso vai ficar seno de 60 é igual a 2 vezes 1 meio vezes raiz de 3 sobre 2, que no final vai dar raiz de 3 sobre 2. Perfeito, pessoal? No caso do cosseno, a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa. A gente parte da fórmula de adição de arco do cosseno e diz que B é igual a A ou A é igual a B. Tanto faz. Tanto faz, não tem diferença. Olha só. Tá vendo aqui, ó? A gente está atribuindo que B é igual a A. E no final ficou essa formulazinha. Cosseno de A mais A, cosseno de 2A, cosseno de A vezes cosseno de A, cosseno ao quadrado de A, menos seno de A vezes seno de A, seno ao quadrado de A. Perfeito, pessoal? E aqui embaixo, novamente, a gente tem um exemplo de como calcula o cosseno de 60 graus. Usa essa fórmulazinha aqui, ó. Cosseno de 60 é igual a cosseno ao quadrado de 30,
menos seno ao quadrado de 30, que é 3/4 menos 1/4, que vai ficar 1/2. Perfeito? Show, facinho, sem dificuldade. Vamos partir para o segundo modo de fazer a do cosseno, que a gente viu lá no início que tem 3 formulazinhas. Essa aqui, pessoal, essa aqui é a segunda fórmula. Pessoal, é o seguinte, nesse modo de fazer aqui, a gente já parte da fórmula do arco duplo do cosseno, perfeito? A gente parte dela. Mas é o seguinte, pessoal, lembre de uma coisa muito importante, muito importante. Sem isso aqui, nós não conseguimos fazer por esse modo. O que é isso? A gente tem que ter noção, pessoal, de umas propriedadezinhas. Quais são? Seno ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A. E seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Perfeito, pessoal? A gente tem que lembrar disso aqui, a gente tem que saber, a gente tem que ter dentro da mente da gente que isso aqui é necessário para fazer isso. Por que é necessário? Veja só por que é necessário, pessoal. Olha só. Cosseno de 2A repete igual a cosseno ao quadrado de A repete. Menos seno ao quadrado de A. A gente não viu aqui, ó, que seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno ao quadrado de A. A gente só substitui, ó, seno ao quadrado de A por 1 menos cosseno ao quadrado de A. A gente coloca no parênteses porque tem um sinalzinho de menos aqui, tá vendo, pessoal? Certo? Então, olha só. Cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A. A gente faz o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, fica cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A. 2 cosseno ao quadrado de A. Repete o menos 1. Tá vendo aqui, pessoal? Esse é o segundo modo de fazer o cosseno, certo? Vamos lá para o terceiro modo. O terceiro modo é parecido. Novamente a gente parte da fórmula do arco duplo do cosseno e a gente vai usar as propriedadezinhas lá, pessoal, com uma diferença. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é 1. E cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A. Perfeito? A gente vai usar isso aqui. Olha só. É muito parecido com o segundo modo, perfeito, pessoal? O terceiro é muito parecido com o segundo, olha só. Repete cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado de A, a gente viu aqui, ó, que é 1 menos seno ao quadrado de A. Substitui, fica 1 menos seno ao quadrado de A, repete menos seno ao quadrado de A. Olha só, menos seno ao quadrado de A com menos seno ao quadrado de A, menos 2 seno ao quadrado de A. E repete 1. Então fica aqui, pessoal, a formulazinha do cosseno, os 3 modos de fazer. A gente tem 3 modos, certo? Eu acabei de mostrar aqui, você pode decidir qual é que você vai fazer, certo? Aí vamos lá, pessoal, fazer o da tangente. Olha só, tangente, a gente usa muito, né, tangente, em questões. É o seguinte, no da tangente, a gente parte da fórmula da adição de arcos da tangente, pessoal, certo? A gente parte dela. Aí, novamente, a gente atribui que A igual a B e B igual a A, certo? Fazendo isso aqui é a chave para a gente chegar na fórmula. É a chave, é essa propriedadezinha aqui, entendeu? A gente tem que determinar isso. Olha só, a gente basicamente está vendo aqui, pessoal, ó, a gente atribuiu que B é igual a A. Olha só, a gente substituiu B por A, tá vendo? Então ficou tangente de A mais A, tangente de 2A. Tangente de A mais tangente de A, tangente de 2 tangente de A, certo? Sobre 1, repete, menos tangente de A vezes tangente de A, tangente ao quadrado de A, certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Fácil, pessoal. Facinho, simples e rápido, perfeito? É fácil, simples e rápido. Eu tenho uma letra bem feia, vocês estão vendo, né? Mas não tem problema não, certo? Então, pessoal, é isso, basicamente isso. Eu espero ter ajudado bastante vocês, certo? Então, por que não fazer um exercíciozinho
sobre fórmula de arco duplo. Vamos fazer um exercício, pessoal, uma questão bem simples. Então, fiquem aí com a questão. É isso, pessoal. Valeu. Espero ter ajudado. Tamo junto. Sendo cosseno de x igual a 5 sobre 13 e sendo 0 menor que x e x menor que π sobre 2, então determine, letra A, seno de 2x. Para resolvermos essa questão, utilizamos a fórmula 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E planeamos um triângulo e utilizamos a fórmula de Pitágoras para conseguirmos os valores. Totalizando assim, como pode-se ver na imagem, 2 vezes, entre parênteses, 12 sobre 13, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 5 sobre 13, fecha parênteses. Com o resultado seno 2x igual a 120 sobre 169. Sendo cosseno de x igual a 5 sobre 13 e sendo 0 menor que x menor que π sobre 2, então determine. Letra B, cosseno 2x. Nessa questão, utilizaremos a fórmula 2 vezes cosseno elevado a 2 vezes x menos 1. Aplicando a fórmula na questão, temos 2 vezes, abre parênteses, 25 sobre 169, fecha parênteses, menos 169 sobre 169. Assim, resolvendo a questão, o resultado fica 50 sobre 169 menos 169 sobre 169. Logo, fazendo as contas, o resultado fica menos 119 sobre 169.